Bem, parece que esse dia chegou. Os Estados Unidos da América anunciaram oficialmente seus planos de sair da OTAN. Se antes isso eram apenas rumores e suposições, hoje 3 dos mais importantes funcionários dos Estados Unidos declararam que não veem sentido na permanência dos Estados Unidos na Aliança do Atlântico Norte. Esses funcionários são o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, o secretário de Estado Marco Rubio e o ministro da Guerra Pete Hegseth, o que indica a seriedade das declarações. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que Washington precisará reavaliar suas relações com a OTAN após a guerra com o Irã. Donald Trump afirmou que isso inevitavelmente vai acontecer porque os europeus não o ajudaram na guerra contra o Irã. E Pete Hegseth acrescentou que a guerra no Oriente Médio demonstrou até onde os aliados dos Estados Unidos estão realmente dispostos a ir quando se trata de ações em grande escala em nome do mundo livre. Ao mesmo tempo, soube-se que os países europeus, um após o outro, fecharam seu espaço aéreo para a aviação americana que estava realizando ataques contra o Irã. Meu nome é Alexei Peti, vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos este episódio, peço que apoiem o trabalho deste canal do YouTube com sua doação, assinatura paga ou patrocínio no YouTube. Como fazer isso? Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. No final do episódio, se você achar interessante e útil, pode deixar sua doação da maneira que for mais conveniente para você. Lá, acredite, tem várias plataformas e dados bancários, carteiras de criptomoedas, PayPal, Patreon, Buy Me a Coffee e patrocínio no YouTube. Enfim, escolha exatamente o que for mais adequado para você. E não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Peti News. O link para ele também está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou que Washington terá que reavaliar suas relações com a OTAN após o fim da guerra com o Irã. A razão da declaração de Rubio foi o fato de que, por parte da aliança, praticamente não há apoio à operação dos Estados Unidos contra o Irã. Em particular, Marco Rubio criticou duramente os membros da OTAN por sua recusa. O motivo é o acesso às bases militares depois que anteriormente o presidente Donald Trump chamou os parceiros de covardes e a própria aliança de tigre de papel. Primeiro, Trump atacou e insultou os aliados. Depois, Marco Rubio questiona por que não ajudam. Rubio diz: pedimos ajuda e eles recusaram. A seguir, cito Marco Rubio. O presidente Trump e nosso país terão que rever tudo isso após o término da operação. Se a OTAN se resume apenas ao fato de protegermos a Europa em caso de ataque, mas ao mesmo tempo eles nos negam o direito de usar bases quando necessário, então esse não é um esquema muito bom. Em situações assim, é difícil seguir como membro da aliança. Primeiramente, quero destacar e lembrar Marco Rubio de como surgiu a OTAN e lembrar como, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos impuseram sua proteção à Europa. Quero lembrar que, de fato, os americanos não retiraram suas, digamos assim, tropas de ocupação, da própria Alemanha, por exemplo. Eles retiraram essas tropas da Europa em geral e disseram: escutem, europeus, vocês cuidam da economia e nós cuidaremos da sua proteção. Os próprios americanos impuseram essa ideia aos europeus. Agora Marco Rubio questiona: por que é assim? Se tudo se resume ao fato de que nós os protegemos, então vamos embora? É estranho que ele não se lembre da própria história. Mas o que mais irritou Marco Rubio? O principal motivo do descontentamento dos Estados Unidos foi a atitude. Primeiro, a Espanha, que fechou seu espaço aéreo para aviões americanos envolvidos em operações contra o Irã. As restrições impostas por Madrid complicam, é claro, os voos da aviação militar americana para o Oriente Médio e de volta, mas não os tornam impossíveis. Além disso, os espanhóis fecharam algumas bases militares para os americanos. A ministra da Defesa da Espanha declarou, e cito: não permitiremos o uso das bases militares de Morón e Rota para quaisquer ações relacionadas à guerra no Irã. Madrid deixou isso claro para o governo americano desde o início. O objetivo dessa proibição é evitar qualquer ação que possa levar à escalada do conflito. Anteriormente, o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, já havia declarado que, e cito, todos os planos de voo que incluíam ações relacionadas à operação no Irã foram rejeitados, incluindo aviões-tanque. Ou seja, a Espanha fechou o espaço aéreo para a aviação americana que ataca o Irã. Mas, como se viu, isso foi apenas o começo. Na véspera, Trump reagiu duramente à decisão da França de não permitir que aviões americanos com carga militar atravessassem seu espaço aéreo a caminho de Israel. Em seguida, vou citar Trump.
A França não permitiu que aviões com carga militar que estavam a caminho de Israel sobrevoassem seu território. Eu considero a posição de Paris muito inútil no contexto da guerra com o Irã. A França se mostrou muito inútil em relação ao vingador iraniano que já foi eliminado. Os Estados Unidos vão se lembrar disso. Mais tarde ficou sabido que a Itália também recusou o pouso dos bombardeiros dos Estados Unidos na base de Sigonella. Isso foi relatado pelo jornal Corriere della Sera. A decisão foi tomada pessoalmente pelo ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, após uma ligação urgente do chefe do Estado-Maior, Luciano Portalano. E aqui tem uma história interessante. Aconteceu que os americanos estavam tão confiantes que nem sequer pediram permissão aos italianos para pousar seus bombardeiros. Segundo a publicação, algumas noites atrás, o comando da Força Aérea da Itália recebeu apenas o plano de voo dos bombardeiros americanos. E como eles ficaram surpresos, porque nesse plano de voo estava indicado que esses bombardeiros deveriam pousar em Sigonella e depois seguir para o Oriente Médio. O problema era que ninguém da Força Aérea dos Estados Unidos havia solicitado oficialmente à Itália permissão para pousar. A rota simplesmente foi comunicada apenas quando os aviões já estavam no ar. Imagine, os militares italianos receberam a informação de que esses voos não eram comuns ou logísticos e não estavam cobertos pelo acordo bilateral entre a Itália e os Estados Unidos. Ou seja, os americanos queriam pousar seus aviões de forma enganosa e nem avisaram os italianos. Curiosamente, o próprio ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, explicou que os próprios aviões tinham uma marcação especial, a chamada advertência. Essas aeronaves não têm permissão para pousar sem autorização prévia, exceto em situações de emergência. Mais uma vez, os Estados Unidos não pediram autorização e voaram para a Itália. No fim, o ministro da Defesa italiano se pronunciou diretamente. Pousar em Sigonella é proibido, não há permissão, não houve consultas prévias. Como resultado, os aviões americanos já no ar estavam procurando onde poderiam finalmente pousar. Mas, como se sabe, os membros da OTAN, em sua maioria, rejeitaram os pedidos de Donald Trump por ajuda para reabrir o Estreito de Hormuz, que o Irã de fato fechou, ameaçando com medidas de retaliação após o início da guerra. O fechamento do corredor elevou os preços do petróleo e gás, mas o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, garante. Ele afirma que após a guerra, o Estreito de Hormuz será reaberto. Imagine só, cito: "Quando essa operação terminar, o estreito será aberto, de um jeito ou de outro. Ele será aberto porque o Irã concordará em cumprir o direito internacional e não bloquear essa rota comercial marítima. Ou então, uma coalizão de países de todo o mundo e da região, com participação dos Estados Unidos, garantirá sua abertura." Rubio afirma com confiança que uma coalizão global, incluindo os Estados Unidos, abrirá o estreito, mas foram os Estados Unidos que iniciaram a guerra, então que o desbloqueiem sozinhos. Ao mesmo tempo, o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, sugeriu que o governo Trump está insatisfeito com as ações dos aliados da OTAN na guerra com o Irã. Ele declarou, e cito, "muita coisa ficou evidente." Segundo ele, a guerra demonstrou até onde os aliados dos Estados Unidos estão realmente dispostos a ir quando se trata de ações em grande escala em nome do mundo livre. Hegseth também lamentou que, mesmo em situações em que se trata de mísseis que não atingem o território dos próprios Estados Unidos, mas ameaçam aliados e outros países, Washington ainda assim enfrenta hesitação em vez de apoio total. Citação de Hegseth. Quando pedimos, enfatizo, quando pedimos ajuda adicional ou simplesmente acesso básico ao espaço aéreo, recebemos perguntas, obstáculos ou hesitações. A aliança não pode ser considerada verdadeiramente sólida se alguns países não estiverem dispostos a estar ao lado de Washington no momento em que isso for necessário. Sabe o que é interessante nessa citação? Primeiro, Donald Trump declara publicamente várias vezes que não precisa da ajuda de ninguém e que os Estados Unidos não pedem esse tipo de ajuda a ninguém. E depois, o ministro da Defesa dele, Pete Hegseth, aparece e diz: "Escutem, quando a gente realmente pede ajuda, por algum motivo nos negam. Seria bom entender por quê." Peço que apoiem o trabalho deste canal do YouTube com sua doação, assinatura paga ou patrocínio no YouTube. Como fazer isso? Todos os links e dados estão na descrição. Inscreva-se no meu canal do Telegram, Pitch News, o link está lá também. Obrigado!